Fala galera, tudo bem? Gente, desculpa aí um pouco a demora, a gente tá fazendo a primeira live, o primeiro teste. Eu estou aqui com o Guilherme. Problemas técnicos, né? A gente tem um problema com a Steam aí pra começar. Mas, bom, então vamos começar aí o primeiro bate-papo do canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Pedro Tedaldi, o pessoal me chama de Tedaldi ou de Ted. Eu sou formado em eletrotécnica, acabei vindo pra área da comunicação, onde eu estou me formando agora. Criei esse canal para jogar com meus amigos e conversar e bater um papo jogando e tudo mais. Só que aí me veio a ideia desse podcast, que é o Beat Papo, onde eu estou chamando inscritos do canal, amigos, pessoas que jogam, pessoas que estão aí jogando jogos direto, para conversar sobre temas diferentes, ou temas tanto da comunidade nerd, quanto temas fora da própria área de jogo, coisas da vida real. Então estou comigo aqui o Guilherme Silva. Guilherme Silva, ele é professor de História. Gui, por favor, se apresente pro pessoal. Boa tarde para todo mundo, ou como eu gosto de falar lá no meu podcast, salve jovens. Eu sou então o Guilherme, eu sou formado em História, né? Sou professor de História também, atualmente desempregado em relação a isso, né? Pandemia afetando a todos. E estou fazendo mestrado em ensino de História no momento, sou mestrando, né? Então eu tenho 2 podcasts. O Ucrania Cast, que é o podcast principal que eu faço em parceria com o meu amigo Ângelo, também historiador, né? Eu tenho o Historiador em Quadrinhos, que é um podcast solo que também é publicado no YouTube, né, no canal Ucrania Cast, que eu falo sobre história, quadrinhos, cultura pop, né, anime, mangá, essas coisas todas que são o meu foco de estudo, né, quadrinhos. E aí eu tento trazer um pouquinho disso lá. O Ucrania Cast é um pouco mais variado, a gente fala de cinema, de política, enfim, de cultura de modo geral, que é uma área da história que eu e meu amigo gostamos mais, mas é basicamente isso. Maravilha, Gui. Então, pessoal, a ideia desse podcast hoje é pegar um pouco da questão do Star Wars, né, com o Guilherme, que ele tem um pouco mais de conhecimento na área da história. Ninguém aqui é especialista em Star Wars, tá? Para início de tudo. Exato. A gente vai falar basicamente sobre o que a gente viu da obra, o que a gente já, né, aprendeu, acompanhou, e é claro, algumas referências, tanto na questão histórica, desde a hora do momento em que a obra foi escrita, até as referências dentro da obra e tudo mais. Então, cara, Gui, se você quiser dar uma leve introdução aí sobre Star Wars, sobre quando foi feito, como começou. Muito legal que a gente está falando sobre um papo edificante aqui, né, de que a gente está tentando enriquecer a experiência dos ouvintes, enquanto o Silvio está quebrando pau aqui na cantina no joguinho. É maravilhoso. A gente tá batendo em todo mundo aqui, mas é basicamente isso. A gente vai então, né, digo de novo, né, eu não sou especialista em Star Wars, gosto, né, como todo mundo, né, mas eu acho que vendo Star Wars por uma perspectiva histórica, né, a gente pode enriquecer um pouco a experiência de ver essas obras. Acho que a gente vai focar um pouquinho mais na trilogia clássica lá, né, 1977, 80 e 82, mas a intenção aqui é tentar enriquecer um pouquinho a experiência de assistir esses filmes, né? O jogo ele começa com 1, né? Mas a gente não vai seguir essa cronologia. Primeiro a gente pode falar, né, de forma geral, que Star Wars ele acontece num período histórico muito emblemático, né? 77, a gente pode considerar que a produção do filme levou uns anos antes ali, então o início da década de 70, meio da década de 70, né, indo pro fim. É um período muito curioso, porque a gente tem um evento histórico muito conhecido chamado Guerra Fria, né? A Guerra Fria abrange o período aí, a grosso modo, de 1945 até 1989, se eu não me engano, com o marco do Muro de Berlim, né? Que também foi um grande fato histórico que simbolizou a divisão do mundo em blocos econômicos. E aí em Star Wars a gente consegue perceber um pouco disso, mas também bastante da dinâmica interna dos Estados Unidos, né? A gente tem a Guerra do Vietnã, que também é outro grande marco para a Guerra Fria. A Guerra do Vietnã ela finaliza em 75. Não sou muito bom com datas, viu? Mesmo sendo historiador. Mas em meados da década de 70, a Guerra do Vietnã finaliza. E a partir de 68, ela toma um caráter especial, digamos assim, para a mídia, né? Porque foi uma guerra que foi bastante televisionada, e isso acabou afetando bastante o clamor público em relação à guerra, né?
né? Acho que todo mundo aqui conhece a geração hippie, né? Tu também deve conhecer, né, A galera do Paz e Amor, a galera do rolê vibe aí do... Faça amor, não faça guerra, né? Mas essa galera aí, me corrija se eu estiver errado, né? Essa galera hippie aí veio também depois do contexto do pós-guerra da Segunda Guerra Mundial também, ou é só da questão do Vietnã? Dá pra dizer que, tipo, depois da Segunda Guerra Mundial, teve a geração dos boomers, né? Que após a guerra teve um crescimento populacional considerável. Exato. A gente pega os boomers, que são considerados uma geração conservadora, né? E aí, os boomers, a gente tem um pouco a geração hippie. É justamente uma que contradiz esses velhos valores conservadores. Né? A porra louquice dos hippies, né, e da geração beat, não é grátis, assim, né? Ela vem muito pra ser uma opositora. Muito obrigado pelo sub. E aí ela boa, aí eu já consegui um sub. Continue, Gui, pode continuar. Dá uma interrupção. Essa geração hippie, então, ela vem como uma opositora a esses velhos valores tradicionais, conservadores e tudo mais. Uma galera mais rebelde. Hoje ainda por isso que hoje tem a brincadeira do OK Boomer, que é uma pessoa velha que não aceitou as mudanças que o tempo trouxe, sabe? Uhum. Alguém apegado ao passado demais, né? Ai, meu Deus. O problema é a gente tá jogando um joguinho Star Wars Lego, né? Aí, quando começa a batalha, começa uma música super agitada. É muita informação. Não, tranquilo, é muita loucura, né? Lembrando que a gente tá jogando o joguinho enquanto bate o papo aqui, mas a gente pegou um jogo bem pra jogar tranquilamente, falar. Bem pra eu sair batendo e derrubando pecinha. Não ficar pensando muito, não. Né? Aí essa geração, né, mais contracultural, né, que é um movimento de contracultura, ela vai fazer parte um pouco do contexto que o George Lucas pensou para a obra dele. E a gente pode pegar, né, os arquétipos que a gente tem no filme, como o Império Galáctico, como a Aliança Rebelde, e aí a gente pode interpretar dentro desses fatores históricos. O que eu vou afirmar aqui é que nada disso é 100% certo. Né? Tipo, mas peraí, então, de fato, o Império Galáctico é uma referência ao fascismo? Olha, a não ser que o George Lucas venha aqui e fale isso pra mim, eu não vou ter 100% de certeza de que de fato é isso, justamente porque são alegorias, né? Mas pela interpretação do que você vê, dá pra chegar numa conclusão, né? Não... Que o cinema é uma forma de arte aberta. Como diz o Humberto Eco, que ele estuda semiótica, né, linguagem, ele fala que o cinema, assim como outras obras, né, ele não fala que o cinema em específico, mas é possível atribuir a teoria dele ao cinema, de que esse tipo de arte é uma obra aberta, assim como os quadrinhos e outras formas artísticas, ou seja, uma obra aberta à interpretação, né, que as alegorias presentes ali podem afetar as pessoas de diferentes maneiras. Então, assim, nem tudo é 100% do jeito que a gente vai falar aqui, mas é uma forma de enxergar esses filmes. Mais uma vez, o que a gente começou falando aqui, né, isso ainda se aplica, não mudou, é uma questão de interpretação. A gente aqui, ninguém é especialista em Star Wars, ninguém aqui é amigo íntimo do George Lucas e chegou numa manhã de sol e falou com ele. Isso é tudo uma questão de que uma visão de um professor de história e eu de um fã, de uma pessoa que estuda um pouco a questão de comunicação, são visões que a gente pegou aí conforme foi assistindo a obra e acompanhando ao longo da vida, né? Até porque a obra é muito mais antiga do que eu e eu não estava no contexto que a obra foi feita, né? Também tem essa referência, né? Isso aí. Aí a gente pode entender ali, ó, que a figura do Luke Skywalker, um jovem, adolescente, que sai de casa, que tem um amor, assim, pela mudança, né, a gente pode entender que ele é uma forma de ter representado a geração beat lá da época, a geração hippie. Não necessariamente o visual que a gente tem, né? A gente tem muito a gente tem muito visual do hippie, que o hippie é o quê? O cara cabeludo, fuma maconha, né? E sei lá, o cara só fica nessa, mas a geração hippie tem uma carga política bastante forte nela, né? Não é só essa prática assim que é um movimento político, né? Ficou. É um movimento político, não deixa bastante de ser um politizado. Muito politizado. E retornando lá à questão do Vietnã, né? Tipo, os Estados Unidos, ele acabou perdendo a guerra do Vietnã em termos políticos no final, né? Porque o Vietnã do Norte acabou tomando o poder do Vietnã do Sul. Hein? Mas, assim, em termos morais, digamos assim,
os Estados Unidos saiu muito prejudicado dessa guerra, porque teve muitas baixas comparadas assim ao poderio militar de cada país, né? Tanto é que a Guerra do Vietnã, em vários filmes ao longo da história, ela é quase uma figura mitológica, a Guerra do Vietnã, né? Tem vários filmes com ela, tem a questão dos soldados, né? Da morte dos soldados jovens que iam para a guerra. Então, assim, no imaginário estadunidense, a Guerra do Vietnã é muito presente, mesmo décadas após o fim dela, né? Tu vê como ficou marcado. Então, tu imagina o que era na época, né? Tudo isso sendo que até hoje não são televisionado. 100% resolvidos, né? Exato. E assim, uma das inspirações do George Lucas, referente à Guerra do Vietnã, era justamente colocar um grande império galáctico, tipo, forte militarmente, contra um pequeno grupo de pessoas em minoria, com menos suporte material, né? Suporte financeiro bélico. E tudo mais. Bélico, né? Então, isso é uma referência que ele mesmo fala em entrevista. Essa a gente pode confirmar. Ele tentou representar como os Estados Unidos se colocava frente ao Vietnã nesse momento de conflito, né? Cabe a gente também retornar um pouquinho e falar assim, por que tem a ver a Guerra do Vietnã com a Guerra Fria? A Guerra Fria foi um grande conflito indireto entre União Soviética e Estados Unidos em termos de influência. Né, existiam duas propostas de mundo, digamos assim, né, sociais, políticas, econômicas, uma mais próxima do socialismo, outra mais próxima do que seria o liberalismo econômico, o capitalismo, né, e aí esses dois blocos liderados por esses dois países, né, ou pelo menos tentei pular no joguinho, não consegui. Mas, né, tipo, essas duas grandes ideologias representadas em parte por esses dois polos, né, políticos, elas não vão se conflitar diretamente, né, até porque o mundo vinha de uma grande guerra mundial, finalizada em 1945, que devastou o mundo fisicamente, moralmente, em diversos modos, né? Então, assim, uma guerra não era interessante para ninguém, né? E aí, esses dois polos econômicos, políticos, eles disputavam influência, né? Áreas de influência. Então, eles financiavam países como o Vietnã do Norte, Vietnã do Sul, como Cuba, como até o Brasil, né? A nossa ditadura militar aqui, ela foi financiada em grande parte os Estados Unidos, ou pelo menos foi estimulada, né, para que os Estados Unidos tivessem uma área de influência no Brasil. Então, assim, essas áreas de influência eram estimuladas, assim, né, eram patrocinadas com armas, né, ou seja, esses dois países não se enfrentavam diretamente, mas eles patrocinavam e estimulavam muitos outros países a se conflitarem. Sobe no botãozinho ali, A Guerra do Vietnã foi isso aí. É verdade, o botãozito. Ih, caralho. Cascaio. E aí essa questão que o George Lucas tentou botar então na obra foi uma questão de mostrar as dificuldades da guerra através de um mundo fictício, né? Isso. Com toda aquela mitologia que ele criou, todas essas variações que até a gente vai citar, né, mais pra frente e tal, mas aquele mundo que a gente conhece, da guerra espacial. Realmente, ele quis usar aquele velho arquétipo do Davi versus Golias, né? Um gigante contra um pequeno, sabe? O pequeno vai lá e toma uma vantagem por, sei lá, inteligência, sagacidade, ou qualquer outro tipo de coisa, sabe? É um arquétipo bastante comum, assim, né? Em shonen, principalmente, né? Pra quem acompanha o a gente vê bastante no shonen, nos mangazinhos, né? Mas aí foi mais ou menos isso, assim, ele quis usar essas características presentes, né? Não necessariamente política, mas, assim, essa composição de guerra, digamos assim. Mas é impossível escapar da política, né? Vai ter política. Inclusive, né, quando as pessoas reclamam que tem política em Star Wars, que tem minorias, essas pessoas simplesmente estão ignorando toda essa característica histórica, né, da obra, né, do contexto que o George Lucas estava inserido, do contexto que ele usufruiu, né, para criar a obra dele, para complexificar a obra dele.
Então, assim, pô, se você é fã de verdade, você não pode ignorar esse tipo de coisa. Uhum. Não, certamente. A questão também dessa época aí, o Star Wars ele também tem alguma coisa a ver com a questão da Guerra Fria, ou tipo, não tem nada a ver, é só mesmo para o aspecto do Vietnã, tem alguma coisa a ver com a questão da corrida espacial, coisa do gênero, assim? A corrida espacial é uma ótima questão, cara. É porque assim, vamos falar assim, o George Lucas fez uma referência à corrida espacial. Não necessariamente foi assim, né? Mas imagina, você está vivendo num universo, né, num mundo, onde o espaço está sendo disputado por duas grandes potências, né? Porque você conquistar o espaço, né, sendo a União Soviética ou sendo os Estados Unidos, é você também conquistar a informação. Imagina botar um satélite para espionar o seu inimigo. É uma fonte de informação inesgotável. Né? Muitos eram feitos assim, né? Tipo, muitos satélites eram feitos com esse objetivo, né? E aí, isso também é mandar uma mensagem pro mundo, falar assim, olha só, é propaganda também, querendo ou não. Eu sou a potência mais foda do mundo, cara. Eu mandei um homem pro espaço. Olha só, quem é que faz isso em 1968? Estão perguntando aqui também se foi nessa época que rolou a política da eugenia. Política da eugenia? Perdão, hegemonia. Eu sou disléxico. Justo. A hegemonia, em que sentido? A hegemonia mundial? Você se refere a essa disputa entre União Soviética e Estados Unidos? A pergunta foi a questão do... Tipo, botaram aqui, a política da hegemonia. Se essa questão também de que... eu vou agora por interpretação própria, né? Se na questão do Star Wars tinha essa questão da divisão de raça, de coisa. Acho que se pegava muito dessa parte dessa época. Pô, eu não saberia dizer, viu, sendo honesto. Mas tá falando... Eugenia tem ligação com raça e entre aspas, purificação, né? Um conceito de purificação. A hegemonia acho que é outra coisa. Entendi. Não, beleza. Vamos continuar então ali pela questão enfim, se a pessoa que perguntou quiser reformular e perguntar com mais detalhes, a gente responde. Você pode perguntar de novo sem gastar as bananinhas que o moderador ali manda pra mim. Mas aí, nesse sentido, assim, essa questão aí da Guerra Fria, a gente pode ver da corrida espacial, perdão. A gente pode ver muito presente, né, já só pela escolha da temática, né, cara. Assim como hoje, né, que ainda se tem muita curiosidade sobre o que há no espaço, naquela época acho que era ainda maior. Você pega uns anos antes, assim, a ficção pulp, né, que são aquelas ficções baratas, assim, feitas com um papelzinho de polpa de árvore, né, que é bastante descartável em termos de materiais, né, que também era também entendido como uma literatura descartável também, né, para você ler e ficar de boa, né, não refletir assim muito. Tem muita produção, tanto em quadrinhos quanto em contos, né, escritos mesmo, que fala sobre o espaço, cara. Era uma época, então, que o espaço gerava muita curiosidade. Então, né? O George Lucas, ele meio que surfou no hype da época. Né? Claro, o George Lucas ele foi muito esperto. Esperto não diria, né? Não dá pra dizer, assim, com 100% de certeza, que ele foi pra falar, tipo, com essa intenção. Mas ele soube entender o contexto dele, soube entender o que era interessante no contexto dele para outras pessoas. Hoje... Por que você acha que hoje tá saindo filme de terror de vírus, ou filme de terror de chamada no Skype, chamada no Zoom? É verdade. É porque é uma realidade pra gente, né, em meio a uma pandemia, que faz sentido. É uma realidade que a gente consegue se conectar e falar, olha só, cara, né, tá acontecendo mesmo isso, sabe? Então, assim como hoje tem saído esses filmes dessa maneira, ou como em streamings, as pessoas têm consumido muito mais filmes sobre pandemia, de zumbi, sei lá, nessa época as pessoas se interessavam também por esse tipo de literatura, por esse tipo de produção, sabe? Então, o George Lucas, ele não digo que ele foi, tipo, malandrão, ele viu o contexto Safadinho. Da época e se aproveitou. Não, ele provavelmente queria também construir uma obra sobre o espaço, porque ele provavelmente se conectava com essa curiosidade do contexto, né? Se conectava com esse tipo de história para contar, sabe? Claro que daí ele colocou diversas outras referências, não só a espacial, até porque o Star Wars,
existem discussões sobre que tipo de gênero ele é, né? O George Lucas enquadrou como uma space opera, né? Que é uma ópera espacial. Mas aí tem nem gente sabia que desse gênero, pra mim era ficção científica. Então, mas os críticos enquadraram como ficção científica e muitas outras pessoas enquadram como fantasia espacial. Então, assim, até isso é discutível, pra tu ver como o cinema, como eu tinha dito antes, é uma obra aberta mesmo. A interpretação sobre ela vai variar de acordo com quem assiste, com a sua interpretação, né, com o público assistindo. E isso é uma coisa meio difícil de mensurar. Falar assim, não, mas espera aí, qual interpretação é mais correta, ou qual interpretação é mais próxima do que o autor quis trabalhar. Muitas vezes o autor faz uma obra, cara, e essa obra já não é mais dele. Agora é do público, né? O público vai interpretar. Uhum. Então, assim, não dá para ter 100% de certeza. Por isso que aqui a gente não vai afirmar nada. Vai falar que existem possibilidades de análise. Sim, claro. Não, com certeza, né? Que nem é o que a gente está fazendo aqui hoje, na verdade. Exatamente o que a gente está fazendo aqui hoje. Essa conversa sobre Star Wars, ela é uma análise feita por duas pessoas, uma na área da comunicação e outra na área da história. Exato. E o que a gente está falando aqui não é 100% verdade. Ela é uma referência, um ponto de vista desses pontos aí que a gente falou, desses dois tipos de pessoas, dessas duas áreas. Não, maravilha. Ó, o pessoal tá aí no chat pedindo um salve pra Palhoça. O Guilherme, pra quem não sabe, que é da Palhoça de Santa Catarina. Eu sou nativo, tem um lugar de fala, hein? Tem um lugar de fala da Palhoça. Não, maravilha, cara. Todo esse contexto que envolveu o George Lucas, também a questão na parte da história ali, o momento em que ele pegou. Porque, pegar um pós. O cara, assim, como a gente falou, tu não sabe se foi realmente uma ideia criativa dele por causa do hype, ou se ele só deu sorte ali, né, por estar inserido, mas que marcou realmente até hoje, são o que, 30 anos já? Foi desde 70 aí? 77, cara. Porra, 70, faz quase 30 e poucos anos já. 30 e poucos anos, e a gente tá aqui em uma plataforma que tem uns 7 anos, 8 anos, ainda falando disso, né? Tipo, ainda tá saindo filme disso, ainda tá saindo série disso. A Disney agora tá com o Lucasfilm, se eu não me engano, né? É isso? Sim, ele vendeu. Eu sempre confundo com quem tá o quê. A Disney comprou o Lucasfilm. A Disney comprou tudo, né? Hoje em dia. A Disney tá assustadoramente comprando tudo, cara. Daqui a pouco a Lego tá com a Disney também, se é que já não tá, e eu posso estar até desinformado. Mas então, tipo, realmente é uma coisa que marcou gerações, e, tipo, acho que esse contexto de guerra, de política, muita coisa ainda não mudou. Assim, não é que não mudou, mas até hoje a gente ainda consegue pegar critérios do Star Wars que se encaixam na nossa vida, né? Na nossa política, na nossa ideia. Sei lá, Você consegue se relacionar com a obra ainda, né? Brincadeiras à parte aí, que nem o pessoal quando teve as eleições aqui no Brasil ficou fazendo comparação de um com o outro, usando exemplo do que os rebeldes lutavam e do que o Império era. Ainda tem um contexto, a galera ainda tem essa interpretação e ainda tem essa participação dos fãs, né? Acho isso muito legal. Sim. Então, isso é maneiro, isso é legal também, né, porque isso abre a gente falar rapidinho da minha área de conhecimento, que é a história, né, de como essas obras, né, voltando à questão da obra aberta, né, como essas obras, como o cinema, ou como os quadrinhos que sobrevivem durante várias décadas com transformações de acordo com a sua época, essas obras são ressignificadas pelo público, para o público absorvendo a obra no período, né. Vem aqui. Eu tenho quase certeza que quando saiu Star Wars, cara, o público tinha uma impressão da obra e hoje o público tem outra impressão, né? Trabalha com outros debates, né? Então, tipo, a questão do Império ali, né? Olha, tem mais um aqui, peraí. Tem mais um bloquinho aqui no jogo. A questão do Império é bem emblemática, né? Que cada momento histórico vai usar o Império para levantar um tipo de debate, né? Não, realmente, que nem é usado até hoje nos X-Men também, tudo quanto é tipo de obra. X-Men, a interpretação é dada muito de acordo com o tempo, né? Acho que tu, como professor de história, tu tem a definição de. Acho que do que a gente falou agora nesse ponto, né? Se o Guilherme for falar de Star Wars daqui a 10 anos, talvez o referencial histórico do Guilherme tenha mudado, a sociedade vai ver com os outros olhos, né? Não sei se. Exato. Exato, é bem isso mesmo. Isso caracteriza bastante a ciência histórica, né?
pessoal acha que história muitas vezes é estudar um passado estático que não muda, mas o passado por si só, ele muda bastante de acordo com a interpretação que a gente dá para ele. Né? Não quer dizer, por exemplo, que agora eu posso interpretar o passado como eu quiser e Hitler vai ser bonzinho, sei lá. Não é bem isso, né? Você tem que concordar entre os seus pares, né, entre os outros historiadores, e os outros historiadores vão lá dar o aval para a sua análise. Né? Você quer reinterpretar um passado através, sei lá, de um novo método ou de novas fontes que surgiram de acordo com o tempo, os seus amigos, colegas historiadores vão ter que analisar o seu método e verificar, ok, né, ele analisou esse trecho da história de forma coerente com a ciência histórica. Aqui. Sim. Mas enfim, esse é um assunto, não é necessariamente esse episódio, né? Só tô puxando brasa pra minha sardinha. Não, beleza, não, com certeza. Então vamos, já que a gente tá falando de referência histórica, já que a gente tá falando das questões assim que envolvem a obra, né, cara, a gente pode tentar entrar agora em vez do que levou a ser construído o Star Wars no momento histórico que a obra já foi. Acho que tá bem legal, bem pertinente. Meia horinha aí de podcast já seguindo, com a galera comentando, né, no chat. Muito obrigado quem tá acompanhando. Vamos entrar então agora na questão de referências históricas da obra, Gui. Tipo, cara, eu agora, na minha visão, né, de pessoa que assistiu o Star Wars, eu não sou também realmente o maior fã, nem o maior entendido de Star Wars, eu realmente só gosto. Eu não sou aquelas pessoas que vê uma obra e vai a fundo e pesquisa e tal, eu só gosto, né? Posso falar asneira aí, mas, cara, o que eu vi do Star Wars, ele tem uma referência bem forte ao nazismo, não tem? Tipo, aquele pessoal do Império, um regime meio fascista, com os caras querendo dominar, tudo na base do medo. Não tem um negócio assim? Assim, a trilogia original, a gente pode pelo menos perceber uma referência visual. Como é que tu passou pra esse lado? Pulando na plataforma. Ai, meu Deus, peguei. Nossa, como a gente é tenso. Não, pelo menos visualmente falando, a gente pode muito perceber, né, o Império Galáctico como um forte teor fascista. Né? A gente vê nos uniformes, a gente vê na arquitetura, né? A arquitetura fascista ela é bastante emblemática, com construções enormes, fazem o indivíduo se sentir pequeno em relação a elas. Né? A gente pode muito bem ver os Star Destroyers, a própria Estrela da Morte, enfim. E aí a gente não tem como escapar dessa referência, até porque no período que o George Lucas elaborou tudo isso, né, a visão do nazismo como algo extremamente maligno, e do fascismo, por consequência, eu acho que ainda era muito presente até hoje, né? A gente conversou um pouco em off antes, falando do Indiana Jones, que também é uma produção... O George Lucas é responsável, junto com Steven Spielberg, né, e outras pessoas, mas é uma criação dele também, e a gente vê o nazista no Indiana Jones também como uma figura puramente, né, essencialmente maligna, né? Tu vê o nazista no Indiana Jones e fala, fudeu, Indiana Jones vai se fuder aqui agora, vai tomar um pau, o maluco vai ser assassinado, puta, vai se ferrar. Porque justamente é uma figura que você dispensa um pouco apresentações, né? Tu vê o maluco com a suástica no braço, com aquele uniformezinho militar, tu fala, cagou. Chegou esse é o vilão. Uniforme de couro preto, com a carinha de mal, cicatriz meio careca. Não tem como, esse maluco é o vilão. É o vilão, velho, não tem erro. Então é uma figura narrativa bastante boa, assim, né? Que economiza muito espaço, que você não precisa desenvolver com muita profundidade, e que você faz o público odiar também de uma maneira mais fácil. Porque já é odiado historicamente, né? Já tá aí. Ele já tem esse tipo de coisa. A Caveira Vermelha também, que eu citei até em off quando a gente tava conversando, mas eu acho ele um vilão. Ele é literalmente um nazista, né? Tipo, ele é o vilão do Capitão América da Segunda Guerra Mundial. Não tem como fugir disso, né? Exatamente. E aí, mas o que a gente pode também pegar dessa questão militarista do próprio Império, né, dá pra gente pensar que há uma referência a esse fascismo, no mínimo uma referência visual, eu acho que isso é incontestável, mas também o George Lucas, ele quis justamente pensar o Império. Eu tava lendo um artigo a respeito disso, de uma moça das relações internacionais.
E aí ela fala que o Jorge Lucas pensou no Império como se fosse os Estados Unidos depois de alguns anos. Olha que curioso, porque na época que os Estados Unidos, que o Jorge Lucas elaborou tudo isso, os Estados Unidos ainda estavam na guerra do Vietnã, né, estava no finzinho, e o militarismo da época era uma questão muito forte mesmo. E era também uma coisa muito criticada, como a gente já mencionou, né, a geração hippie e beat criticava a rodo essa questão bélica dos Estados Unidos, era uma forte potência nesse sentido. Então, é uma crítica à própria política interna dos Estados Unidos, segundo o Jorge Lucas. Isso eu achei muito curioso, porque a primeira impressão que a gente tem, e não é incomum, né? Como eu disse, o visual ele direciona a gente para esse pensamento, é o fascismo e o nazismo italiano e alemão, né? Então a gente pensa muito neles, mas também há essa crítica política interna. Que, se eu não me engano, tem que me lembrar agora o presidente da época, mas era um presidente que sofreu impeachment por conta de casos de corrupção. Eu acho que ele foi impeachmentado em 77, pouco ou 74, agora, perdão aí, e aí faz umas referências. Desse hype aí que eles surfam pra mostrar aquela questão da corrupção do império, da construção de uma república. Não continue isso, não continue ali que tu é o player. Perdão, eu me empolguei na fala, mas é bem isso, cara. É um momento de efervescência política, de incerteza também, incerteza política, incerteza social, até econômica eu não falaria com tanta certeza, mas é um momento de incerteza. É uma ameaça fantasma que tá aí, que ninguém consegue ver uma face de quem é o vilão da política, que estavam sendo brincadeira aí, trocadilho, mas é que apareceu aqui. Mas é uma coisa nesse sentido, sim, cara, de que se vive um momento de efervescência política, né? E aí, de que, tá tudo meio estranho, sabe? A gente não pode confiar no Império Galáctico, porque tá broken. Ele tá broken, ele é uma ameaça à liberdade, é uma ameaça à democracia, né? A gente vê isso, inclusive, sendo reforçado mais nova, né, da década de 2000, né? E aí o Jorge Lucas usa bastante daí o governo Bush para essa nova trilogia, né? Ele usa também outra referência de política interna para poder construir ali as relações políticas da obra dele. E ele mostra bem claro, isso aí, pelo menos ao meu ver, né? Ele mostra bem claro como um governo, conforme ele vai perdendo um pouco não a moral, a credibilidade com as pessoas, ele faz com que o povo tenha uma tendência a criar a abraçar o fascismo, né? Uma coisa totalitária, uma coisa diferente, acha que tá fraco, que precisa procurar um governante, uma pessoa de poder que vá mudar, que é o que vai levando ali até o Império no Star Wars, né? Tipo... Exato, esse é o receio do Jorge Lucas, né? Era a projeção que ele fazia, com medo, óbvio, né? Dos próprios Estados Unidos. Isso é uma visão muito curiosa, assim, eu sendo honesto, antes de ler os artigos, eu não tinha uma interpretação exatamente assim, porque eu também não sou muito especialista em política interna dos Estados Unidos, né? Então eu não tinha o material para fazer a relação. Mas é muito curioso, né? Que também é uma forma de se entender essa obra, e também é uma forma de entender como o cinema serve também para criticar o seu contexto, e não simplesmente representar ele de qualquer maneira, né? Uma forma ativa de você fazer história ali, né? De dar voz também, o que a população tá achando do contexto político atual, né? Tipo, é uma maneira diferente de representar, de meio na surdina, já que tu não pode protestar, tipo, tu não consegue protestar, não consegue juntar uma galera pra fazer um protesto, mas tu consegue fazer um filme e mostrar pra uma galera pra conscientizar uma parte da população. Causar reflexão através da arte. Tipo, isso é bastante emblemático. Porque eu ia referenciar um autor antes, eu acho que é um momento oportuno para ele. O Douglas Kellner. Ele fala justamente, ele cunhou o conceito de cultura da mídia. Ele fala que a mídia é responsável também por disseminar valores de uma sociedade, ou às vezes até ajudar a construir. Como assim? Né? Através de filmes, de quadrinhos, de, sei lá, músicas. Essas obras, né, elas vão
criando referenciais do que é ser homem, do que é ser mulher, do que é o bom, do que é o ruim, né? Querendo ou não, essas obras elas acabam tendo papel fundamental muito na construção da sociedade. Exato. Na comunicação, que é a área que eu estudo, né? A gente tem umas matérias que a gente fala sobre o impacto da arte, da cultura e também da questão até das notícias, né? De como é passada a informação. E realmente isso molda muito a sociedade. Tipo, pelo que você assiste, que nem a gente tem a questão hoje, longe da minha alçada, eu como homem falar, mas que a gente tem, por exemplo, as princesas da Disney e a questão do feminismo, que hoje está mudando muito as princesas da Disney, que elas são mais independentes, que elas são pessoas que não estão procurando um príncipe, elas estão procurando uma vida melhor, estão procurando aventura. E por muito tempo essas princesas também moldaram o que é ser feminina, né? Tipo, você quer ser o sonho antigamente de toda menina era ser uma princesa da Disney, porque era uma forma também de você estimular determinado pensamento, ou reforçar, ou criar determinado pensamento, né? Como uma menina deve agir, ou é a vida ideal para uma cara menina. Tinha que ser herói, tinha que ser corajoso, tinha que ser um rebelde, um cara, né? Mas a questão da comunicação, de como um filme te passa, e isso é muito louco, cara, é muito louco. Tu cresce vendo isso, tu quer ser isso, né? Essa é a famosa cultura da mídia. Cara, olha aí, hein? Ai, morri. Que podcast referenciado, hein? A ideia desse podcast todo em si é realmente fazer um beat-papo, né? Bater um papo com a galera, jogando um joguinho aqui que a gente tá fazendo e falar sobre essas coisas, cara. Olha, o pessoal que não tá na live não tá vendo, mas a gente agora invocou o melhor personagem de toda a saga Star Wars. Jar Jar Binks! Jar Jar Binks é um herói incompreendido, hein? Caraca. O que a gente faz aqui? Eu não sei, tô perdidaço. Aqui, ó. Olha. Pode arremessar o amiguinho. Bom, onde é que a gente tava no podcast? Mas assim, ó, até pegando carona nisso, né, a gente tinha falado assim, tipo, Star Wars ele é bastante relacionável, né, por conta dessas questões políticas, né, por conta de arquétipos também de vilão, né, de herói, e acabam fazendo as pessoas se relacionarem de forma mais fácil, assim, com os heróis, né, de gostar mais da trama. Outra coisa também, né, eu vou adiantar um pouquinho, rapaz, eu vou adiantar um pouco o bloco. Ele pula mais alto. Que são as referências mitológicas também, né? O Star Wars, ele é bastante... Eu acho que quem é um fã já vai saber, porque é um assunto bastante batido, mas o Star Wars, ele também é bastante baseado numa coisinha chamada a Jornada do Herói, né? A Jornada do Herói foi uma série de arquétipos, né? Uma série de passos que algumas histórias mitológicas têm em comum, né? E que fazem com que elas possam ser interpretadas como mitos primordiais, ou mitos que toda civilização acaba contando de uma maneira ou outra seus pares, né? Ou seja, o Luke Skywalker, que é o nosso herói, né? Que ele tem o arquétipo do herói, ele acaba passando por determinados caminhos que muitos mitos conhecidos, como de Hércules, sei lá, de Aquiles, Gilgamesh, esses heróis mitológicos, né? De várias civilizações, eles também passaram, né, ou pelo menos seus mitos também continham grande parte desses trajetos. Como assim? Né? Esses heróis, eles, por exemplo, eles eram chamados para aventura, eles tinham um mentor que ajudava eles a superar determinados problemas, né, ou a passar por um treinamento. Aí depois eles tinham um grande conflito, e depois do grande conflito, esses caras tinham uma recompensa, digamos assim, né? Isso bem a grosso modo, né? A gente vai destrinchando aí um pouco mais ao longo da conversa. Mas esses arquétipos bastante relacionáveis, né? Eles também ajudaram Star Wars a se disseminar, né? O cara que muito público, né? É uma coisa comum, exato, é uma né? coisa... Porque também são trajetos que muitas vezes nós passamos na nossa vida, né? A gente tem dificuldades, às vezes a gente resiste a mudança. A mudança, que é uma coisa nova, mas aí depois a gente vai... né? O mais normal é você querer não é uma coisa incomum, não. E aí, então as pessoas ainda não se relacionam com isso, né? Elas compreendem e se identificam de alguma maneira. E aí, quem elaborou isso tudo foi o Joseph Campbell, né? No livro muito famoso dele, que é O Herói de Mil Faces.
o Joseph Campbell acho que não sei se é o maior, mas pelo menos é o que eu mais conheço, assim, né? É o maior nome em estudos de mitologia que existe, pelo menos, no meu humilde conhecimento. Na sua humilde limitação aí. Exato, mas assim, o cara realmente é bom, assim, e aí ele fez essa catalogação de diversos mitos, né? E o George Lucas, ele usou e abusou disso, cara. Eu li uma entrevista do George Lucas, ele fala que ele estava reassistindo o filme, né, Star Wars, com o Joseph Campbell lá no Rancho Skywalker, sabe? Então, assim, pô, que da hora. Os caras são brother. Gui, só vou fazer uma leve interrupção, mantenha o assunto. Lucas Neder, obrigado aí pelo sub, cara, e bem-vindo aí à live. Acabei de ver que tu se inscreveu no canal também, deu follow, cara, brigadão. Vamos acompanhando aí que vai ter vários outros podcasts, além das gameplays que acontecem aqui no canal, viu? Seja então, bem-vindo, meu cara. Vamos dar continuidade, Gui. Pode continuar falando aí da questão do George Lucas. Então, provavelmente vai ter gente que entende muito mais do que eu desses passos. Se eu não me engano, são 12 passos, né? Que o herói faz, né? Que ele tem, que ele passa por. Né, e aí esses 12 passos vão compor o herói até ele chegar no final da aventura. Star Wars é bastante baseado nisso. E não à toa, né? E aí a gente pode entrar naquele mérito. É interpretação isso? Será que ele usou mesmo? Aí nesse caso ele usou pra caralho. Porque ele é amigo do cara. Porque ele andava com o livrinho debaixo do braço, né? Na hora de gravar. Então, assim, esse aqui a gente pode dizer que sim, ele usava. Sté, obrigado pelo sub. Um beijo, obrigadão pelo apoio, gente. Muito obrigado mesmo. Boa. Então assim, esses passos aí, então, vamos tentar dividir eles aqui. Eu teria que ter anotadinho todos eles, mas aí vamos colocando por cima. Tá de cabeça. Primeiro passo, chamado para aventura. Então, assim, a gente pode ver no Luke Skywalker, né, que ele foi, depois que os tios dele faleceram, né, ele teve um chamado para aventura. Ele falou assim, você tem que agir, né? Tem gente que interpreta até um pouco antes, né, quando ele recebe o chamado da Princesa Leia lá pelo R2-D2, né? Ele fala, Obi-Wan Kenobi, a gente precisa da sua ajuda, você é a nossa última esperança e tal. É ele que recebe antes do Obi-Wan, né? Tem pessoas que interpretam que essa primeira. Esse foi o momento fase, de start, né? Aí da. Esse é o chamado para aventura, mas assim, novo, pode abrir para interpretação. Aí o que acontece? Esse então é o chamado para aventura. De início ele fica receoso, fala assim: não, mas eu não posso sair daqui, tem meus tios, aqui minha vida boa na fazenda, tomando leite de panca. Leite verde da morte lá. Leite verde bizarro, minha vida tá boa aqui. Né? Mas aí. Esse também é o próximo passo do herói, que é a negação. O herói muitas vezes nega o chamado, né? É um teste quase, né? E aí depois ele vai lá e aceita. Ô Gui, tem uma pergunta aqui na live do Yashizeira, do Aurélio, que ele perguntou também se outra obra que ele usou essa receita de bolo, entre aspas, aqui da jornada do herói, é a questão do Tolkien do Senhor dos Anéis. Aí Nossa, o Hobbit é bastante assim, hein? Eu não sei se... Aí eu não lembro agora as datas das duas obras, mas quem veio primeiro aí, o ovo ou a galinha? O Star Wars ou... o Senhor dos Anéis é bem anterior. Antigo. Eu acho que o Senhor dos Anéis é anterior até o próprio Herói de Mil Faces. Né, do Joseph Campbell. Mas o que acontece? O Tolkien, ele estudava línguas, né? Ele era eu não sei o nome de pessoa que estuda, um filólogo, acho que é. Ele estudava línguas, ele também traduzia muitos poemas, né, épicos e tal. Ele era um cara muito em contato com a mitologia, principalmente da região da Inglaterra. Assim, se ele usou, ele pode ter muito bem usado referências mitológicas para criar a história dele, né? Ele não usou o Joseph Campbell porque o Campbell é posterior a ele, né? Mas, assim, de novo, o Hobbit pode ser até considerado uma mitologia, cara, porque ele bebe um pouco em fontes similares, sabe? Né? Aí, assim, de novo, não sou também especialista em Tolkien. Aí a gente pode, sei lá, desconfiar, né, de que ele pode talvez ter referências similares. Assim, mas também, como tu falou, a jornada do herói é um negócio que vem ali dos primórdios da humanidade, que nem ali na Grécia Antiga, dos contos de Hércules, a gente tem na Bíblia, tem em tudo quanto é história antiga. Então, pra uma pessoa acabar fazendo isso por questão de só seguir o flow ali, né? Tipo, seria da hora, né? Construir. Acho que é meio automático. Acho que até eu, quando era moleque, não tinha nenhuma noção de jornada do herói. Quando eu ia brincar de guerreirinho, de aventurinha com os amigos meus,
A gente acabava fazendo jornada do herói no RPG, no negócio, né? Não é incomum, é justamente. Aí, assim, entra outro campo, o campo da psicologia, né? Que interpreta justamente esses mitos, esses contos mitológicos, como coisas essenciais ao ser humano, como sonhos coletivos, né? Que fazem parte de um inconsciente coletivo. De novo, também a psicologia não é minha área, né? E aí eu acho que essa área é um pouco mais pantanosa para mim, né? Então eu não afirmo nada com muita certeza. Mas tem estudiosos, acho que Freud falava um pouco, o Jung, né, o Carl Jung, ele também é uma baliza bastante emblemática para o Joseph Campbell, né, um autor que ele usou. Então, assim, tem teóricos da psicanálise, né, de áreas da psicologia que também interpretam os sonhos, né, e os contos mitológicos dessa maneira. Aí, pegando isso, né, de carona, a gente pode talvez pensar, né, que esses contos também estavam presentes aí em referências que o Tolkien pode ter tido durante a vida e tal, né? Então, assim, tudo isso na base da especulação, né? Nada científico, assim, né? Sim, sim. Mas são tudo coisas que impactam bastante na construção de uma obra, ainda mais uma obra dessa que cativou tanta gente como Star Wars. Acho que pelo fato dela ser uma coisa, não exatamente uma receita de bolo, mas algo que a gente está acostumado, é mais fácil a aceitação, né? É que hoje em dia virou quase uma receita de bolo mesmo. Tem, tipo, tem mini workshops, cursos sobre jornada do herói, tem de tudo, sabe? Uhum. Então, assim, o pessoal usou e abusou depois que ficou popular com Star Wars, né? Uhum. Mas na época que usou, o George Lucas ele de fato tinha uma preocupação ele tinha muito carinho, ainda tem, né? Mesmo depois de vender, ele tem carinho pela obra. Ele parou meio que de construir, de ficar mais na obra dele, vendeu tudo. Porque, bom, dinheiro tá aí, né? Dinheiro mas tá aí, precisa. O boleto tá batendo, né? Mas ele também ficou um pouco desanimado com os fãs, né? O fandom de Star Wars é muito complicado, né? Ele já não tinha mais tanto prazer de criar a obra dele, mesmo tendo muito carinho por ela ainda, né? Porque os fãs reclamam de tudo, né, cara? A última coisa que ele criou, de fato, foi os 3 filmes da trilogia nova, né? Da década de 2000 ali. O resto ele largou de mão. Sim, sim. Não, realmente, como é que é? O homem nasce bom, né? O fandom o destrói. Exato. É complicado, cara. A quantidade de obra, não só de Star Wars, tem um pontinho aqui, o que dá? A quantidade de obra, que não só de Star Wars, mas de coisas que eu acompanhei, assim, que eu vi que simplesmente os fãs conseguiram tirar o tesão do autor de dar continuidade, né? Mas isso aí isso é um outro tópico, né? Mas tipo, o fato dele ter usado todo esse referencial mitológico e bibliográfico, querendo ou não, mostra que ele tinha bastante carinho pela obra dele, sim. Foi escrita com amor, foi escrito com amor. Foi, nossa, imagina, né, cara? E aí, aí continuando as referências da jornada do herói, né? O chamado para aventura, a negação. Aí tem. E aí um dos arquétipos nisso aí é o herói, que é o Luke Skywalker, o arauto, que é quem vem fazer o chamado, né? É a própria Princesa Leia, no caso, nessa interpretação. E tem também o velho sábio, ou mestre, né? Ou o ancião, que é o Obi-Wan Kenobi, né? Que vai ensinar o Luke a usar a força, vai treinar um pouco ele, vai meio que revelar também, né? Que o mundo mágico que ele vai descobrir ali, né? O que o aguarda, né? Exatamente. Ele vai meio que fazer um treino especial. Aí, nisso também, ele vai dar uma arma especial, vai dar um presente, né? Que é o sabre de luz, que também acontece, né? Nas histórias mitológicas do herói ganhar uma arma, alguma coisa especial. Assim, o do George Lucas é bem manualzinho mesmo, né? Tem de tudo, cara. Tem todos os passos. Algumas outras não tem tudo, mas essa do George Lucas tem. O cara foi preciso na composição. Foi, realmente usou. E tem um ancião, aí depois tem os Guardiões do Limiar, né, que são pequenas provações, né, que a gente pode interpretar como os Stormtroopers, as tropas, né. Tem a Sombra, né, que é o próprio vilão, que é o Darth Vader, né, que é o opositor ao herói, né. Até
não só do Darth Vader, mas o... Ah, tá, isso é do... A gente tá falando dos antigos, né? Realmente, Darth Vader é Dos antigos. Os primeiros ali, realmente. A gente tá falando do 4, 5, 6. A trilogia clássica que é muito mais emblemática. A nova eu não... Deve ter usado, eu não sei tanto, vou ser bem honesto. Um pouco, às vezes, na ordem, porque eu sou o tipo de pessoa que os fãs de Star Wars não gostam. Você vê na cronologia? Eu vejo na cronologia, mas é porque eu sou uma pessoa que eu esqueço rápido das coisas. E se eu vejo do 4, 5, 6, depois eu pro 1, 2, 3, eu simplesmente não sei mais o que tá acontecendo. Simples assim. Mas enfim, continua, Gui. Aí, continuando nisso aí, a gente pode, deixa eu ver. São muitas coisas pra lembrar, maluco. A gente tem os Guardiões do Limiar, o Herói, tem o Camaleão, que é o Han Solo, né? Que é isso também é bem comum, que é o personagem que muda ao decorrer da aventura, né? Uhum. O Han Solo é o quê? O Han Solo, ele era o cara cafajeste, né? Meio só ia por si mesmo, egoísta, né? Egoísta, isso. E aí depois ele muda, ele vai lá e ajuda, mesmo com o dinheiro que ele tinha sido prometido, mesmo com o pagamento, ele vai lá e ajuda o Luke depois, a Aliança Rebelde e tal, então ele é o Camaleão. Uhum. Depois disso, depois do Herói ganhar a arma dele, também tem a aprovação, o desafio, né, que ele... Acho que a gente tá indo errado aqui no joguinho. Mas ele tem o desafio, ele enfrenta algum desafio forte, né, no caso do Luke a gente pode entender como a caverna lá. Uhum. Quando ele enfrenta o lado negro dele mesmo. O passado dele, né? As coisas ruins dele. Os sentimentos negativos e tal. A gente pode entender que isso aí é a aprovação, né? E aí depois tem o conflito final com o Darth Vader. E aí a recompensa, né? Que é eles vencendo e tal, né? Os logros da vitória e tal. A conquista. Mais ou menos isso. Pode ter passado alguma coisa ou outra, né, gente? Aí vocês me desculpem. Mas é mais ou menos isso aí. Uhum. Então, assim, esses arquétipos, né? Que são essas figuras que a gente pode interpretar. Tem que pegar o Jedi aqui, maluco. Mas os caras... Essas figuras que a gente pode interpretar como recorrentes, né? Nas histórias, nas mitologias, elas vão também estar muito presentes em Star Wars, né, cara? Porque por questão do George Lucas, né? Porque ele realmente quis fazer isso. Eu troco de personagem aqui. É um dos botões aí. mas então, Enfim. Mas é isso aí, então, é a tal da jornada do herói, cara. Quando você ouvir, o monomito, o que é o monomito? O monomito é justamente esse mito, essa característica do herói essencializada, né, em alguns mitos, assim. O monomito, a jornada do herói, né, então, é tudo a mesma que coisa. Que hoje a gente encontra muito em obras shonen de anime, né? Quem assiste anime sabe, porque o Naruto, ele encontra o Kakashi, que ensina ele, aí tem o ancião, ele tem um poder e descobre. Black Clover, o garoto quer ser um grande coisa lá, descobre a espada, ele era ruinzinho, treinou e coisa. One Piece, o garoto, ele quer ser o rei dos piratas, enfim, né? Isso a gente vê em muita coisa. Já tá manjado já, né? Sim. Essa fórmula, né, foi usada bastante, né? Mas no caso do Japão tem tem outras coisas que contribuem, né, para essa imagem do herói como alguém subestimado, né, como alguém que é pequeno em meio às grandes dificuldades da vida e tal. Eu tenho que trocar aqui, peraí. Uhum. Mas enfim, no Japão é parte de outra particularidade, assim, mas mas enfim, mas até falando no Japão, né? Eu tô olhando aqui pra princesa aqui e tipo, tem muitos aspectos culturais da cultura oriental no Star Wars, né? Muito bem lembrado isso, viu? Encaixava até um pouco na primeira parte que a gente falou, porque durante o movimento de contracultura teve também uma grande invasão de cultura, de religião oriental, né? O hinduísmo, né? A gente pode até pegar os Beatles, né, que eles passaram por uma fase hindu bem forte, né, visualmente falando, mas religiosamente falando também, né. E nesse período também tem muita questão da espiritualidade indiana, né, hindu
principalmente, mas acho que dá pra gente estender também a outras áreas do Extremo Oriente, né? Mas tem uma forte referência a essas espiritualidades, né, cara? No caso do Star Wars, tem referências orientais no sentido dos samurais, né? Os Jedi são muito samurais. Samurai pra caramba. Né? Não só por serem espadachins, né? Mas por serem também espadachins religiosos, né? Os samurais, eles praticavam o Zen budismo, né? Que é um resumo, dá pra gente entender o Zen budismo como o mindfulness, que é a questão da mente tranquila, né? Para os combates ou para viver, né? Em sociedade. E aí os samurais praticavam bastante isso, cara. Também aquela questão do estudo meio que um estudo de doutrina somado à prática da espada, filosofia da meditação, espiritualidade, né? Tem bastante também. Acho que a questão da espiritualidade. Muito. A força, né? A força se tu pegar o shintoísmo, né? Que é a religião mais praticada no Japão, né? Mais até do que budismo e outras religiões, né? O shintoísmo, ele parte de um conceito chamado ubiquidade. Ubiquidade é o conceito de que o divino, ele está em qualquer coisa, literalmente qualquer coisa. Diferente da onipresença do cristianismo. Né? A ubiquidade, por exemplo, Deus pode estar numa cadeira, pode estar numa montanha, pode estar num lago. Então, é um conceito bem diferente do que a gente tem aqui no Ocidente, né? Nas religiões judaico-cristã e tal. E aí, se tu pegar a força, é basicamente isso, né? O conceito da força não tem muito a ver com a religião cristã. Mas que a gente possa entender também como o lado negro, o lado luminoso, como o bem e mal, que é bastante típico, né, do cristianismo, né, e da religião ocidental europeia, da cultura ocidental europeia, perdão. Por mais que essa ambiguidade, né, essa dicotomia seja uma coisa presente, no fim das contas, isso não é o que acontece na série, né? Não existe uma dicotomia, existe, na verdade, um equilíbrio. O mestre Yoda fala bastante que a força, na verdade, é sobre equilíbrio e não sobre oposição. É aquele negócio do Yin Yang também, né? Tipo, é o que pelo menos o que eu vejo, né? Eu vagamente conheço. De cultura oriental, eu só conheço anime. Não, mas tem referência a taoísmo também, né? A religião chinesa. Tudo. Aí eu também não posso sair afirmando que eu não sou muito especialista nisso também. Como tudo aqui até agora. Mas tem essas referências religiosas nesse sentido, né? De interpretação da vida, né? As pessoas acham muito que a força, né? Os Jedi e os Sith são opositores, mas na verdade os Jedi buscam equilíbrio, né? Sim, sim. Eles são opositores ao Estado, né? O que tá rolando ali politicamente. Não... Isso, nesse sentido são opositores. Eles são da parte dos rebeldes e tal. Se eu não me engano, tem outra parte aqui pra voltar. Vamos pro outro lado da fase. A gente tá viajando na fasezinha. Mas eles são opositores, mas agora eles não são opositores aos. Quer dizer, os Jedi são opostos aos Sith, mas eles não estão tentando destruir os Siths, é isso, né? Tipo, eles são opostos que assim, os Siths, eles usam o lado negro da força para suas emoções, né? Tipo, de acordo com as suas emoções, para fazer a conquista pessoal e tal. E os Jedi são contra esse tipo de comportamento, né? De uso da força. O que eles buscam daí é o equilíbrio, né? Tipo, você não precisa ser 100% bom, né? Tanto é que os Jedi em si são todos desequilibrados, na verdade. Mas assim, você tem que usar a força de modo equilibrado. Tanto é que quando o Luke destrói a contrapartida maligna dele lá na caverna, o mestre Yoda fala assim: maluco, você deu uma viajada aí, não é pra fazer isso não. Você tinha que entrar em harmonia com o seu lado negro. Você tem que pegar suas emoções negativas e saber lidar com elas. É igual o Naruto lá na caverninha. Essa do Naruto na caverninha, que ele foi lidar com aquilo. É muito igual. Com certeza eu lembrei muito dessa cena, porque é um clássico tu enfrentar o seu doppelganger maligno, né? Então, mas é bem isso aí, cara. É pra tu alcançar um equilíbrio entre o teu... então, exatamente. E aí isso faz muito mais referência a essas religiões ocidentais, né? Olha aí uma bolinha azul. A gente podia só ter religiões ocidentais. De não ver pra cá, maluco. Então é uma forte referência às religiões
orientais, né? Perdão, falei ocidental, né? Mas, olha, do que uma referência judaico-cristã, que eventualmente as pessoas acham que é isso, né? Bem e mal só, mas não necessariamente. E tanto é que. Opa! Tanto é que o Jorge Lucas era apegado a essa questão do Oriente, né? Essa estética, tanto dos samurais quanto da própria religião. Né? Isso sem contar, né, a trilogia mais nova ali, né, que transforma em ciência a religião, né, aí complica tudo. Mas o Jorge Lucas era apegado a essa estética oriental, né, principalmente dos samurais. No último filme, ele dirigiu apenas o primeiro, né, os dois últimos ele não dirigiu. E aí, ele, na luta final, não sei quem lembra, né, quando o Luke vai enfrentar o Darth Vader vem com uma mão só, né? Segurando o sabre. Tudo imponente, né? Pô, tu vê o maluco segurando com uma mão só, tu sabe que ele é sinistro. Né? E o Luke, ele vem segurando o sabre com as duas mãos, né? Como se fosse uma katana, né? A espada dos samurais. É uma espada de duas mãos. E é uma espada pesada, que foi feita pra cortar num corte. Uma vez passou, já era. Né? Passou a manteiga uma vez, já era. E aí, o que acontece? O Jorge Lucas ficou louco, porque o diretor do filme, ele queria fazer o Darth Vader usar a espada com uma mão só. Porque, cinematograficamente falando, faz sentido, né? Pô, um vilão, ele é fodão, ele não precisa das duas mãos para usar a espada, com uma mão ele já te destrói, né? Então ele é habilidoso nesse nível. Né? E o Luke Skywalker usaria com as duas mãos. Só que daí o Jorge Lucas deu um pitizão louco, né? Ficou puto. Tanto que ele se importava com essa estética, falou, não, tem que usar as duas mãos, porque é uma katana, uma espada de duas mãos e tal. Teve brigas homéricas assim, né, no set, e aí, no final das contas, permaneceu o cara usando com uma mão só, né, ficou se valorizou a estética visual cinematográfica em detrimento da mitologia, né. Mas isso é uma curiosidade engraçada. Que, modéstia à parte, eu acho que é muito válido, né, cara? Na questão de filme, eu acho que quem vai pra ver um filme, se você faz completamente igual a referência de livro ou igual coisa... o pessoal reclama que não ficou igual um livro, por exemplo, né? Eu tô falando de livro, mas é claro que tem o Jorge Lucas na questão da escrita dele. Mas, sim, cara, a gente, quem trabalha na parte de audiovisual, edição, criação de conteúdo, de vídeo... Tu tem que fazer adaptação, cara. Não tem como tu não fazer uma adaptação, fica chato. Não dá medo, não impõe o medo que dá, não impõe a grandeza que é. Tu tem que fazer adaptação, infelizmente. É que o Jorge Lucas era o idealista, né? Ele queria. Imagina, o bebê dele, né? Ganhando vida no cinema. Ele queria fazer do jeito mais perfeito na cabeça dele, mas isso não necessariamente é público, né? Ou não vai ser visualmente interessante e tal, né? Não, com toda certeza. Até porque o próprio Darth Vader tem toda aquela estética de samuraizão malvado, né? Tipo, o capacetão ali, pô, é muito samurai, né, cara? Aquele capacete é muito samurai. Tampando a cara, porque ele tá com a cara derretida lá do High Ground, que ele não soube usar. Mas, pô, muito massa. Ó, falando em Darth Vader, a gente vai conhecer o Anakin aqui no joguinho. Nós estamos chegando no Anakin, cara. Estamos chegando no episódio... Qual é o episódio? Esse é o 1. A gente ainda tá no episódio 1 aqui. Esse não é o episódio 1, na real. Não, é o episódio 1. É porque esse é em ordem... Esse é ordem cronológica, não em ordem de lançamento. Cara. É por isso que eu me perco. Esse é o episódio 1, realmente. Nós vamos achar o Anakin. Acho que nós vai rolar uma corridinha de Lego aqui no podcast. Isso, o Anakin pequenininho. Ih, meu Deus. Que da hora. Mas é isso aí, cara. Essas referências mitológicas são muito legais também, né? E isso também é explorado pelos analistas de Star Wars no mundo, né? A roda, assim, também, né? E ainda assim, querendo ou não, a gente pode fazer a análise ali com a época, né? A invasão do Oriente nos Estados Unidos, invasão entre aspas, né? Mas a invasão da cultura oriental ali para a geração hippie e tal. É bastante curioso, né? A gente dificilmente consegue escapar do contexto histórico. É muito engraçado isso, cara. É uma coisa que depois de adulto, assim, né? E quando você começa a criar uma consciência do que você tá assistindo, não só porque é divertidinho ou bonitinho, mas tu começa a ver mesmo a obra e começa a estudar um pouco mais as coisas dessa questão de história.
tu percebe que tudo, cara, tudo que tu assiste tem um contexto político histórico. Às vezes pode ser nóia da tua cabeça tentando procurar contexto político em Steven Universe. Mas tem. Sim, sim. É que assim, a política, o conceito de política lá dos gregos antigos, ele vem de um interesse. A política é interesse. Não necessariamente um interesse maligno, né? Mas um interesse no sentido de transmitir alguma coisa. Né? Quando você fala, sei lá, quando você faz falando sobre um grande império galáctico, né, enfrentando uma pequena rebelião, né, lutando pela liberdade, democracia e etc., né, o seu interesse político pode ser número, assim, de despertar um interesse por uma causa, pode ser de despertar reflexão até por uma causa, nem só interesse. Às vezes tem interesse, mas não tem a reflexão apropriada. Pode ser simplesmente usar o entretenimento como um catalisador das massas. Enfim, cara. Igual a gente está fazendo aqui hoje, né, Guilherme? Exato. A gente está usando o entretenimento para botar aqui um discurso da União Soviética dentro da Twitch. Brincadeira, galera. Conquistar os irmãos, hein? Conquistar nossos irmãos. Os camaradas, né? Os camaradas. Nossa, cara, essa corrida aqui tá muito louca, eu não tô entendendo nada. Não, eu realmente tô achando essa corrida muito bizarra, os controles, mas tudo bem. Mas tudo bem, vamos jogando o joguinho. Mas cara. É isso aí. Não, realmente, tipo, Star Wars eu acho muito legal essa questão de como o George Lucas conseguiu agregar toda a questão da história que ele tava vivendo nos Estados Unidos, mais o hype que tava ocorrendo na época, da questão da corrida espacial, mais alinhamento do pós-guerra que teve da Segunda Guerra Mundial, tudo isso somado a uma pegada de samurai com uma identidade, tipo, da mentalidade japonesa, religião, taoísta, juntar tudo isso, cara, numa saga, o bicho, ele teve, assim, tipo... Ele foi muito sagaz, sabe? Eu achei muito sagaz. Eu acho isso com certeza, um grande mérito das obras originais de Star Wars é pegar esse interesse que tava no ar e meio que juntar, assim, sabe? Tipo, meio que... Um interesse que não necessariamente é comercial, né? Quando a gente fala interesse, as pessoas acham que é algo muito maligno, né? Ai, que interesseiro. Não, calma. Às vezes é um interesse, sim, que o próprio autor tinha, com certeza tinha, né? Como a gente já falou, muita coisa ele criou, assim, de gosto pessoal, mas é um interesse, assim, ele aglutinou ideias que estavam no contexto, presentes no ar, e criou algo interessante para todo mundo, assim. É nesse sentido, né? Pegou coisas que as pessoas eventualmente iriam se interessar, iriam gostar, né? E condensou numa obra só. Isso é um mérito artístico impressionante, né? Não, com certeza, cara. Tipo... Meu Deus, essa fase dos infernos, velho. Sério, nunca acaba. A gente tem que ganhar, será, pra passar dela? Vamos ver se... Tenta quitar da... Não dropout. Vai. Não dropout, que você entrou numa coisa muito difícil aqui pra conseguir pensar numa linha de raciocínio e... Não, a gente tá conversando, não tá jogando não, pô. A gente tá conversando, calma aí. Dá um dropout ali, Yogi. Dá um dropout. É você que deu o pause. I have power! Unlimited power! Eu dropei. Só tu que desistiu, tá? Deixa eu... Ih, meu Deus. Agora eu não consigo sair, eu acho. Que bosta. Não, beleza, gente. Vamos fazer o seguinte também. A gente ia dar uma pausa agora, depois de 1 hora de... Olha só, mais um seguidor. Muito obrigado quem acabou de entrar. Me deu uma inscrição no grupo de presente. Pô, muito obrigado aí quem acabou de entrar aqui na live. Gente, o rapaz entrou bem na hora que a gente ia puxar pro nosso intervalo. Que a gente a gente ia fazer 1 hora de live, puxar um intervalo. Aguenta aí que a gente tá voltando, daqui a pouco a gente volta. Vai ser um intervalo de 10 minutos pro Gui poder pegar uma água, eu poder ir no banheiro, a gente poder se realinhar e a gente voltar. Continue a interação no chat, gente, continue a conversa, que logo a gente tá de volta. Logo a gente tá de volta. O podcast tá rendendo um papo bem legal. Depois nós vamos fechar os nossos últimos tópicos ali. Vai ser mais uma meia horinha. E nós vamos pra interação com o chat, interação com vocês. E aí a gente finaliza o podcast do Bate Papo.
e vai jogar algum outro jogo pra continuar a live, interagir com quem quiser jogar um Rocket League, jogar um Valorant, vamos ver o que a gente faz. Tá bom? Então eu vou puxar agora uma pausa, até porque poder tirar essa fase dos infernos aqui, senão a gente não vai conseguir gravar. Que a gente tá travado nela, mano. Senão o nosso... Senão até no Spotify vai ficar a gente meia hora tentando falar alguma coisa enquanto não consegue argumentar, né? Então eu vou puxar agora aqui o intervalo. Fiquem com o macaquinho dançando, ele é muito legal. E não fechem, por favor. Eu sei que é chato ficar esperando, mas é 10 minutinhos só pra gente poder pegar o negócio, tá bom? Boa. E estamos de volta aqui com o Beat Papo. Fala, galera. Foi uma pausa aí rápida pra gente poder encher nossas garrafas de água. O nosso podcast aí já rodou bastante, rendeu bastante assunto. Geralmente vai ser mais ou menos nesse formato. Eu espero que vocês estejam gostando, que vocês tenham gostado. Uma horinha de conversa. Nós vamos dar as considerações finais agora aqui sobre Star Wars, sobre o conjunto da obra, de como é que estão, o que a gente definiu. Falar mais umas curiosidades e aí eu vou abrir o chat para vocês, sem precisar das bananinhas para fazer as perguntas no meio da conversa. As bananinhas é só para não ficar muita pergunta durante o flow do negócio. Depois, agora no final vai ficar mais aberto, nós vamos pescando aí o que vocês quiserem falar, as informações que vocês quiserem transmitir. E nós vamos conversar para finalizar o podcast, certo? Então tá, gente, a gente falou hoje sobre o contexto histórico da obra, de como ela surgiu numa época de Guerra Fria, da corrida espacial, de um pós-guerra de Vietnã. A gente falou também sobre as referências históricas que contém dentro da própria obra com relação à luta contra o fascismo, algumas pegadas da Segunda Guerra Mundial, da questão ditatorial, da questão da corrupção também que estava aplicada à política dos Estados Unidos da época. Falamos um pouco sobre a jornada do herói, da construção que esse universo teve e foi feita pelo George Lucas, e também usando a questão da narrativa, né? O Gui, qual era o nome do cara que escreveu da jornada do herói? O Joseph Campbell, usando a questão do monomito, a jornada do herói, né, que com base na, entre aspas, catalogação que o mitólogo fez em relação aos contos mitológicos mais conhecidos, né, de várias civilizações. Exatamente. E as referências orientais que a gente conversou sobre religião, cultura, samurais, anime, brincadeira, mas toda essa questão aí que o George Lucas pegou, que foi genial. E dando continuidade, a gente também agora tem coisas que fogem um pouco dessa pegada aí do oriental, né, Gui? Mas a gente, quer dizer, continuando ainda no contexto dos Jedi e tal, mas são as novas séries do Star Wars, né? É verdade, todo mundo, acho que muita gente sabe, todo mundo sabe, né, que Star Wars começou agora com uma nova trilogia, né, finalizou, até planejando fazer outra, eu acho, é muito Star Wars, né, tá doido? Mas tem agora também as séries, né, acho que pra quem gosta de Star Wars e quer assistir outras produções que não os filmes, acho que a gente pode indicar algumas coisas, né, tipo, o pessoal que quer conhecer outras facetas, assim, do universo. Tem a série Rebels, que é uma série de animação muito legal, que foca na Aliança Rebelde, né, se mantendo, né, em meio Império Galáctico, né, então foca um pouquinho na questão é uma série infanto-juvenil, né, não é uma série exatamente adulta, mas ela trabalha com a questão com um pouco de enfoque a mais no militarismo, na própria rebelião. Tem agora a série do Mandaloriano, né, que saiu pelo streaming da Disney, né, o Disney Plus, muito legal. Só acho, não sei se está conseguindo ver na câmera, mas o Baby Yoda aqui atrás de mim. Não, essa série aí, ela pegou muita galera por causa do Baby Yoda, né? Nossa, o Baby Yoda destruiu aí os corações dos... A galera e aí ela é muito legal, é meio um velho oeste, então é um gênero de ação que não era tão comum no Star Wars, né? Star Wars é mais justamente essa ópera espacial, uma coisa mais heróica, assim, né? E não faz muito estilo dos western, né? Dos bang bang, espaguete italianos e tal. E essa série acaba bebendo muito nessas referências, então é divertido nesse sentido, né? De ver o universo Star Wars de uma nova maneira, assim, né? De um jeito diferente. Uma nova pegada, cara. Uma nova forma de contar a história dentro do mesmo universo. Muito legal, cara, muito legal.
Não, jogos, né? Como a gente tá jogando aqui, tem uma centena, né? o que tem de jogos Star Wars é incrível, tem de jogos desde o início lá do Super Nintendo, menos até, se não me engano tem do Nintendinho, tem dos 8 bits, do 8 bits, e vai até hoje, tem um jogo online do Star Wars, que eu acho que é o Star Wars Old Republic, que tem, sem falar da quantidade de acervo de HQs do Star Wars que existem pra você ler. Sim, a Marvel, né, da Disney, também publica Star Wars, né? Ah, Marvel publica Star Wars? Eu não sabia. É tudo da mesma empresa agora. Tá Disney, tudo junto, Star misturado, Wars, Darth Marvel, Vader com a né? orelhinha do Mickey. Então tem algum... mas isso eu acho que não é tão antigo, né? Uhum. Algumas HQs que saíram com o selo da Marvel. Ah, que da hora, mano. Eu sei que tem muita coisa canônica que envolve nos quadrinhos, né? Tem muita questão antes e depois. Tem outras facções, entre aspas, de Jedi, né? Se eu não me engano. Eu digo facção, não lembro. Aí tem os Grey Knight, né? Que apareceram um pouco no... Não os Grey Knight, mas os Grey Jedi, né? O Luke se tornou um Jedi cinzento, né? Acinzentado. É um que não acredita nem no lado luminoso, nem no lado negro, né? Seria o verdadeiro equilíbrio? Esse é o verdadeiro equilíbrio, né? Muita gente não gostou, mas, pô, esse é o conceito básico da força, né? Do equilíbrio. Acho. Não, essa é uma seita não é uma palavra boa, né? Mas uma facção, acho, né? Dos Jedi, assim, que foi apresentado nessa última trilogia. E eu gostei bastante. Eu vou liberar aqui agora, então, sem precisar das bananas do canal aqui pra fazer as perguntas. O Yoshizeira já meteu uma aqui. O Luquinhas tá fazendo rios de dinheiro com os direitos de imagem de Star Wars. Nossa. E já tem tempo, né? O rapaz é inteligente. Isso é uma coisa legal que a gente acabou não mencionando, que eu agradeço o Luquinhas aí pela contribuição, que é um tópico bem massa da gente falar. O Star Wars, ele meio que solidificou o conceito de blockbuster, né? A gente até mencionou em off antes de gravar, que é o quê? Que o blockbuster é o arrasa quarteirão, né? Que é o quê? Quando os filmes atraíam tantas pessoas para o cinema, as pessoas faziam filas em volta dos quarteirões para assistir pré-estreia, para assistir premiere, enfim. Então, o Star Wars foi o grande responsável de meio que solidificar esse conceito. O conceito surgiu 2 anos antes com o filme Tubarão, né, do Steven Spielberg. Nem vendeu. Caralho, é um filme foda demais. Vendeu pra caralho, tem até o Tubarão 12, se eu não me engano, mano, é maravilhoso. Não, e depois do filme Tubarão, saiu uma leva de cópias, assim, de filmes de Tubarão. Assim como o próprio Star Wars, né? Depois que saiu Star Wars, no Shark Exato, saiu um monte de filme também de espaço, de navinha e por aí vai. E o George Lucas, ele foi espertinho, né? Porque ele meio que não ficou com a grana da bilheteria. No contrato dele, ele ficou com o merchandising dos produtos, né? Então, todo o dinheiro de merchandising de venda de produtos ficava para ele. Ou seja, a Star Wars tem boneco de tudo quanto é coisa, tem sabrezinho de luz pra vender, uma série de coisas. Porque o George Lucas não é bobo nem nada, né? Ele ganhou dinheiro tudo em cima de venda desse tipo de produto, cara. O que é muito emblemático, né? De que ele se inspirou no movimento hippie, movimento extremamente anticonsumista, né? Criou simplesmente um dos maiores produtos da história. Não, e assim, né, não falando isso de forma pejorativa, muito pelo contrário, mas nerd consome, cara. Consome pra caralho. Nerd consome, a gente consome. Cara, tipo... olha aqui, ó, a minha estante. Tá cheio de bonequinho, velho. Cheio de bonequinho. Eu sou paga-pau, cara. A gente quer comprar coisa, velho. A gente gosta de miniatura, navezinha, coisinha de Lego, luzinha pra pendurar, coisa, mano, roupinha. Eu tô usando a roupa aqui do Darth Vader aqui na live, né? Mas quem estiver ouvindo no podcast não vai saber. Mas o Gui também apontou ali pra estante dele. Né? Cara, a gente tem muita coisa que a gente consome. Nerd consome muito, velho. Nerd consome demais. E o George Lucas foi muito sagaz. Tanto é que a galera fala que o Baby Yoda foi só pra lançar boneco, né? Porra, né? Eu comprei, foda-se. Maravilhoso. O Baby Yoda tem meu coração. Tem um filtro do Instagram que eu uso que é o Baby Yoda segurando a foto que tu tira, né? Que é maravilhoso. Pô, o Baby Yoda me segurando. Se o Baby Yoda me ama, eu me sinto amado. Espetacular. Mas é isso aí, cara. George Lucas, ele foi sagaz não só em tudo que a gente falou até agora, né? Na questão de
pegar um contexto bastante efervescente e conseguir criar um universo em cima dele, um universo mitológico, um universo ficcional, né? Uhum. Mas também de saber ter uma visão, não sei se foi cagada ou se foi visão mesmo, mas ele conseguiu, cara, ter uma visão mercadológica bastante foda, assim, né? Os impactos capitalistas em cima da obra de Star Wars. Exato, né? Não, mas o bicho foi genial, realmente, isso a gente não pode negar. E também que, assim, cara, dinheiro move a indústria e dinheiro faz com que surja mais coisa. Então, se você, fã de Star Wars, acha que o cara ficar rico com isso é meio foda, mano, se não tivesse tanto dinheiro envolvido, não teria tanta coisa pra gente consumir, tanto jogo massa pra gente jogar, tanta coisa pra gente fazer. Isso eu tenho que admitir que, né, é o que move o que tu gosta, cara. É igual a que... É igual a que eu vou dizer, claro, de forma muito menor, mas assim, o meu canal hoje, vocês que estão me seguindo, vocês estão me apoiando pra um dia eu conseguir fazer com que esse canal siga sempre se atualizando, que eu possa trazer jogos novos, coisas melhores e novos conteúdos, assim como a indústria de Star Wars desde o início foi bancada pelos fãs, né? Isso é normal, é a regra que a gente vive hoje. No início, o segundo filme foi até bancado pelo próprio George Lucas, que ele investiu dinheiro porque os produtores, eles achavam que ia ser uma bomba fodida Star Wars. Uhum. O Yoshizeiro aqui, o Aurélio falou... O Yoshizeiro aí fez um comentário no tópico que a gente tava falando antes, né? Que é o Nerd Geek é o público mais apaixonado por tralha colecionada. Me include. Não, tá certo. Com certeza, cara. Acho que essa fala, ela define o... Então, Gui, pra gente fechar o podcast, tá? Vou fechar o podcast aqui, o Beat Papo. Antes de eu fazer os agradecimentos, Gui, eu gostaria que você pegasse tudo isso que a gente conversou e falasse uma frase de impacto, cara. Uma frase que tu poderia dizer assim, caramba, isso resume o podcast. Caraca, tá. Pode parar de pular aí no jogo, pode usar teu foco. Agora, maluco. Use a força, Gui, use a força. Vou usar, peraí, deixa eu usar a força então, vem cá. Na canequinha, né? Levante seu café. Usando a força aqui. Vai, Gui. Uma frase legal. A gente pode dizer, então, que Star Wars é uma ópera espacial, né? Assim como diversas outras produções culturais do período, que traz muita carga histórica, carga política, por mais que muitos fãs não gostem disso, ou achem que dá para assistir um filme de forma despolitizada, né? E que E teu áudio pulou. Alô, Guilherme? O Guilherme caiu do meu Discord, gente. Acho que essa é a hora, então. Realmente... Eu perdi o Guilherme, cara. Eu perdi o Guilherme. Ai, faleceu. Falou... Gui, tu caiu, cara. Tu caiu total. Tá me ouvindo? Ué, mas como? Liga o webcam de novo aí pra finalizar. Repete. Nossa, que triste. Tu caiu no meio da tua frase. Repete aí, vai. Liga o webcam. Tá. Deixa eu ver se tá apareceu aqui. Deu tempo. Fecha o jogo que tu tá Fecha o jogo que tu tá compartilhando pra diminuir a tua banda. Não, acho que foi só um errinho. Foi. Tá, vou te liberar aqui de novo no meu canal. Pera aí. Tum. Gui está de volta, gente. Gui! Vai ter que ser cortado na edição. Estão tentando mas em resumo, acho que dá pra gente pensar no Star Wars como um grande empreendimento de seu tempo. Né? Um empreendimento que soube aglutinar determinadas efervescências sociais, culturais, históricas, políticas, né? Em torno de uma grande mitologia, né? Em torno de uma grande história ficcional, né, um universo, né, meio que unificando então essa parte de storytelling, né, de contar histórias, né, com o seu contexto, é um empreendimento de seu tempo. Ó, maravilha, Gui. Guilherme, primeiramente para você. Não foi uma frase só, né? Desculpa. Não, maravilha. Tu já botou a introdução que a gente quer na entrada do canal aí, né? Então, primeiramente, eu quero agradecer ao Guilherme por ter disponibilizado de seu tempo, seu conhecimento, para vir aqui no canal falar por esse período aí, né? Muito obrigado, Gui. Eu que agradeço, meu querido. Estamos sempre dispostos aqui. E agora eu quero agradecer a vocês que estão aí, né? Todas as 17 pessoas que estão acompanhando a live, cara, bastante gente. Minhas lives geralmente acompanham 10 pessoas, então vocês já dobraram quase aí a quantidade de gente no canal. Eu quero agradecer de coração.
Se vocês puderem spamar aqueles emoji agora e socar emoji no chat, pra gente bater os recordes da Twitch aí que a Twitch manda. E eu vou dizer então que esse Bate-Papo vai ser disponibilizado em breve no Spotify e no YouTube, tá? O canal do YouTube eu já criei, eu só não botei o link ainda no meu canal aqui porque ele precisa ser alinhado na questão estética de design. Web design is my passion. E o Spotify eu ainda vou criar e eu ainda tenho que aprender como fazer. Mas eu prometo que essa semana eu já devo estar disponibilizando. O Gui, como já apresentou lá no início do nosso podcast, ele trabalha com o podcast dele, que é o CroniaCast, tá? E o CroniaCast tá aqui na descrição os links de acesso para você poder ouvir o podcast do Gui, cara. O Gui é maravilhoso. Você pode procurar no YouTube, pode procurar no Spotify, ferramentas de podcast, agregadores de podcast, tá tudo lá. Tá meio parado no momento, peço perdão a todos, mas em breve a gente pretendemos voltar. Show de bola. E eu espero um dia participar de um desse com o Guilherme. Se tudo der certo, cara. Falando em podcast, eu vou fazer mais uma outra introdução aqui. Eu estou participando de um podcast que fala sobre cultura oriental e animes, que é o Midiático. Eu vou depois botar o Twitter dele aí pra vocês. O Midiático eu vou falar agora sobre Bakemonogatari, que é um anime que eu estou acompanhando com eles. Mas já fizemos podcast de One Piece e vários podcasts do Estúdio Ghibli. Eu só participei do podcast sobre Os Pequeninos, mas depois eu vou estar disponibilizando o link pra vocês, que já podem me escutar pelo Spotify. Certo, galera? Muito obrigado por acompanhar o Bate-Papo. Eu vou finalizar por aqui. Vou soltar o macaquinho dançando do Volto já, só pra eu ter a questão do áudio separada. E depois eu vou voltar pra live jogando um Valorant com o Guilherme. E quem aí joga Valorant, que tá acompanhando e queira entrar comigo, vocês são mais do que convidados, cara. Muito obrigado. Top Top demais. Solta o macaquinho!